Os DVDs são R$ 10 cada um. Aí tem o triplo, que é R$ 30. Está lá próximo, lá no canto lá, ó. Lá no canto lá. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Gente, vamos continuar, ok? Tratando sobre a ação do espírito de Jezabel, aquilo que iniciamos ontem à tarde. Você que está anotando, anote o seguinte: a ação do espírito de Acabe, como Jezabel manipula a liderança. E entenda Jezabel da forma que nós explicamos ontem, não somente, não como um demônio, mas como uma ação maligna específica, entre principados, potestades, dominadores, governos, com o propósito de assumir, tomar o controle do governo de uma igreja, tendo como figura central sempre de ataque a figura do pastor. Primeiro livro dos Reis, capítulo 21, versículos 15 e 16. Ouvindo Jezabel que Nabote fora apedrejado e morrera, disse a Acabe: levanta-te e possui a vinha de Nabote, o jezreelita, a qual ele te recusou dar por dinheiro, porque Nabote já não vive, mas é morto. Ouvindo Acabe que Nabote era morto, levantou-se para descer a vinha de Nabote, o jezreelita, a fim de tomar posse dela. Ok? Usaremos por base esse texto nessa tarde. Capítulo 21, versículos 15 e 16. Tem algumas coisas importantes ainda sobre o que tratamos ontem. Eu preciso acrescentar. Por uma questão de falta de tempo, nós não falamos ontem. Naquela manhã de março, naquela madrugada de março de 2010, tudo isso que nós estamos compartilhando, eu comecei a escrever, era 1h30 da manhã, nós paramos 7 horas da manhã. E o Senhor me fez algumas perguntas. Uma delas foi o seguinte, ele perguntou assim: você sabe qual era a ação específica contra a igreja no Brasil há 50, 60 anos atrás? E obviamente a minha resposta foi não. E depois, conversando até com pessoas que eram crentes já naquela época, a ação era o seguinte, o Senhor falou sobre isso naquela madrugada. Era para que as pessoas não entrassem na igreja. Então, há 50, 60 anos atrás, aqui no Brasil, era um péssimo negócio, socialmente falando, ser crente. Tem muito médio. Diminui só um pouquinho o médio ou o agudo, um pouco. Som. Glória a Deus. Está excelente. Tá bom. Então a ação era para que as pessoas não entrassem na igreja. Há 25 anos atrás, a ação mudou. Qual era a ação há 25 anos atrás, 20 anos atrás? Quem faz evangelismo pessoal entende o que eu vou dizer.
Há 20, 25 anos atrás, a ação contra a igreja brasileira era para fazer com que as pessoas saíssem da igreja. E quem faz evangelismo pessoal sabe que é impressionante a quantidade de pessoas que você encontra afastados do evangelho de 20, 25 anos atrás e como é difícil para essas pessoas voltarem. Às vezes uma pessoa que está afastada 2, 3 anos volta, 5 anos volta, mas pessoas daquela época é muito difícil para elas voltarem, porque elas foram vítimas de uma ação específica contra a nação. Qual é a ação hoje contra a igreja brasileira? O diabo não está nem aí para que alguém entre na igreja ou que alguém saia da igreja. Ele só precisa que as pessoas estejam dentro da igreja, quebrando os princípios, elas estarão dentro da igreja indo para o inferno. Entendeu? Há 50, 60 anos atrás era para impedir que as pessoas entrassem. Se alguém convertia, filho não podia mais estudar no colégio público, os padres obrigavam os fazendeiros a expulsar as pessoas das casas, o comércio não vendia para crente. Há 20, 25 anos atrás, era para fazer com que as pessoas saíssem da igreja. A ação hoje contra a igreja no Brasil é para levar as pessoas a quebrarem os princípios estando na igreja. E elas estarão dentro da igreja, indo para o inferno. Uma coisa importante, antes de eu falar sobre a ação de Acabe. A gente trata sobre amargura. Raiz de amargura. Está lá, um dos DVDs lá. Imagine que alguém que foi ferido, eu comparo a uma estaca, eu comparo a uma estaca que foi fincada no chão. No dia que a pessoa foi ferida, naquele exato momento, uma corda foi amarrada ali e a outra ponta amarrada ao pé do que foi ferido. Ele vai andar, mas uma hora a corda estica. Todas as pessoas que carregam amargura, raiz de amargura, elas são limitadas no seu chamado, limitadas no seu propósito. Até que isso seja resolvido completamente. Entendeu? Até que isso seja resolvido. Se você encontra um amargurado hoje, ele fala sobre aquilo que lhe aconteceu. Se você encontrar ele daqui a 2 meses, o assunto dele é o mesmo. Daqui a 6 meses, ele não consegue falar de outra coisa. Daqui a 10 anos, se ele não tiver tratado isso, ainda o assunto será o mesmo. A amargura ela é um fruto produzida de algo chamado ressentimento. Ressentir, sentir novamente. É quando alguém fala sobre aquilo que lhe ocorreu e ela sente tudo aquilo, às vezes até numa proporção maior do que quando inicialmente sentiu. O ressentir vai gerar raiz de amargura. E a Bíblia diz que essa raiz, uma vez que ela brota, ela contamina e envenena outras pessoas. Resumindo assim, em 30 segundos, algo que a gente fala mais ou menos 1h30, 1h40. Como que trata isso? A amargura é fruto do ressentimento. Por que que existe ressentimento? Porque não houve perdão. Agora, qual é o entendimento que grande parte da igreja tem sobre perdão? Cada uma dessas coisas, que ele levaria assim, muito tempo para a gente tratar, mas é só para a gente lembrar disso, porque muitas pessoas são feridas no meio a essas ações dentro de uma igreja. O entendimento que grande parte da própria igreja hoje tem sobre perdão é o seguinte: você está em dívida comigo, mas eu poderia te cobrar essa dívida, mas eu te libero dessa dívida. No Antigo Testamento, o sangue dos animais cobriam o pecado. No Novo Testamento, na Nova Aliança, o sangue remove o pecado. Ainda que os teus pecados sejam vermelhos com escarlate, se tornarão mais alvos que a neve. O entendimento de perdão da parte de Deus a nosso respeito não é simplesmente que a nossa dívida foi paga, a bula foi rasgada. Aquilo que pesava contra nós. É como se Deus olhasse para você e dissesse assim: esse aqui nunca pecou contra mim. Esse nunca me ofendeu.
Esse é o nível de perdão de Deus. Entendeu? Olha para quem está do seu lado. Talvez você nem conheça direito assim, mas fala assim, ó. Sabe como é que você libera perdão mesmo? É você chegar para quem te ofendeu e não dizer para ela, eu poderia te cobrar a dívida, mas te libero da dívida. Assim, ó, perdão é você chegar para a pessoa e dizer assim, ó, você nunca fez nada contra mim. Vai além disso. Compreende isso? O poder maior que nós temos, isso aqui é fora o que eu vou ministrar, é o poder de não se ofender. O poder de não se ofender é maior do que o de perdoar. O poder de não se ofender é maior do que o de perdoar. Se você chegar para mim e falar assim, pastor, o senhor é feio, o senhor é gordo, o senhor é cearense, cabeça chata. Tá, você é um cara verdadeiro. Eu vou rir. Eu vou te falar um negócio. Para eu me ofender com alguma coisa. Olha, tem que ser grave. Por quê? Porque eu escolho não me ofender. Eu escolho não me ofender. Então, muitas pessoas são feridas de amargura, brota raiz de amargura, esse fruto, porque guardaram ressentimentos. E esses ressentimentos existiram porque não houve liberação de perdão. Vamos lá. A ação do espírito de Acabe. Tá dando para ouvir direitinho aí atrás, beleza? Ok. Tal da chuva. Tá tudo beleza. Então vamos lá. Como Jezabel manipula a liderança. Quem assistiu assim, um filme em 3D de algumas coisas lá de dentro da sua igreja, ou de igreja que você já pertenceu, igreja local, quem assistiu assim, um filme em 3D ontem à tarde? Levanta a mão. Principalmente aquelas pessoas envolvidas com liderança. Quando eu digo assistir o filme em 3D, você entende. Quem vê assim na sua mente cenas reais, né? Baseadas em fatos reais. Quem assistiu isso ontem à tarde? Eu tinha um pedido ontem, que era que você guardasse o seu coração, porque literalmente quem foi ou quem está sendo usado por Jezabel lá na igreja, você iria saber identificar com clareza quem eram as pessoas. Eu tenho, para começar a ministrar nessa tarde, um outro pedido. O meu pedido é que você tenha paciência conosco nessa tarde e nos escute até o final. Vamos ter que resumir um pouco também, mas que você nos escute até o final, porque na primeira metade do que temos para compartilhar, vai parecer que os pastores é que foram fracos, que a liderança é que foi fraca, que a liderança é que foi interesseira ou omissa. Agora, deixa eu lhe lembrar uma coisa. No peito de quem está o alvo, não esqueça disso. No peito do pastor é que está o alvo. Mas, na primeira metade do que temos na primeira metade do que temos a compartilhar, vai parecer que a liderança é que foi fraca. Ok? E eu preciso que você tenha paciência e nos escute, para que ao final possamos compreender bem todas as coisas. Ok? Paralelo a tudo aquilo que nós tratamos ontem, paralelo a tudo aquilo, desde o pano de fundo até aquelas armas que são usadas contra a igreja. Tá beleza, tá beleza. Paralelo a tudo aquilo tem uma ação específica, direcionada unicamente contra a figura do pastor da igreja, que acontece simultâneo, paralelo a tudo aquilo que está acontecendo na igreja.
Esta ação nós intitulamos ação do espírito de Acabe, que são ações para exercer manipulação sobre a liderança. O texto que nós lemos, primeiro livro dos Reis, capítulo 21, do versículo 15 e o 16, chega a notícia da morte de Nabote, e Jezabel então tinha dito para Acabe: eu vou te dar a vinha de Nabote. Arquiteta a morte dele. Quando ele morre, ela chega para Acabe e diz: olha, levanta, come, alegra o teu coração, porque Nabote não vive mais, já morreu. Quem lidera tem algumas responsabilidades principais do líder. Eu vou só pontuar, não vou discorrer sobre elas, tá? Só pontuar. Primeira responsabilidade do líder, proteção. Todo líder, a sua primeira responsabilidade para com quem ele lidera é proteger seus liderados. Essa proteção, ela é física, intelectual e espiritual. Quem lidera precisa dar provisão. Quem lidera precisa dar direção e promoção ou crescimento. Essas são responsabilidades do líder. Algumas, as principais. Acabe era o rei. Como rei, era dever dele proteger seus súditos, do qual Nabote era um deles. No qual Nabote era um desses súditos. Era obrigação de Acabe protegê-lo. Porém, quando chega a notícia da sua morte, a Bíblia diz que ele levantou para tomar posse da vinha de Nabote. Por que Nabote não vendeu a vinha para ele? Era uma lei. Quando a Bíblia diz em Provérbios: não removais os marcos antigos, está se referindo a uma lei que a terra passava de geração a geração, era de pai para filho. E ela não poderia ser vendida, mesmo quando a terra fosse tomada por um credor para pagamento de dívida, a terra ficaria com o credor por alguns anos, depois ela seria devolvida, porque não poderia ficar. E não poderia ser vendido para outra pessoa, só podia ficar de geração em geração, desde quando foi distribuída por Josué. Então ele disse: longe de mim, Deus me livre de vender a herança de meus pais, não posso fazer isso, eu vou estar trazendo maldição sobre minha vida, porque eu estou quebrando uma lei de Deus. Era essa a razão. Só que Acabe queria a vinha. Quando chega a notícia da morte de Nabote, ele simplesmente, a Bíblia diz que ele levantou para tomar posse dela. Acabou. Nem perguntou como ele morreu, por que ele morreu, do que ele morreu. Ele só levantou para tomar posse da vinha. Entendeu? A ação do espírito de Jezabel é para exercer domínio, controle de autoridade sobre a igreja. A autoridade não é uma pessoa, mas ela foi investida sobre uma pessoa. Compreendemos isso? Então, paralelo a tudo aquilo que nós tratamos ontem, existe uma ação que é direcionada unicamente contra a figura do pastor. Esta ação tem como objetivo tornar a liderança manipulável, exercer controle de manipulação sobre os líderes, sobre a figura do pastor. Neste momento inicial, quais os objetivos da ação do espírito de Acabe? Primeiro, colocar o pastor, colocar o líder numa posição de encantamento, de maneira que ele se encante com os resultados oferecidos por aquelas pessoas que lideram as ações de Jezabel dentro de uma igreja. Olha para cá, por favor. Lembra que ontem nós falamos que a primeira coisa é calar a voz profética, anular o sacerdócio, depois estimular o levantamento de falso profeta. Aí vem a arma da bajulação, depois da ocupação. No momento em que essas pessoas começam a ocupar estas áreas, a ação do espírito de Acabe vai ser para gerar um encantamento, uma euforia no coração dos líderes ao ver aquelas pessoas que trabalham tanto, que se esforçam tanto, chegando e começando a dar mais resultado.
Às vezes, como nós falamos ontem, essas pessoas vão se mostrar mais comprometidas até do que irmãos que estão há muitos anos ali dentro. E esta ação é para promover uma euforia no coração dos líderes, de maneira que fiquem encantados com o que estas pessoas estão apresentando como resultado. Compreende isso? Nós falamos ontem que a ação do espírito de Jezabel e as pessoas que lideram essas ações, elas se mostram extremamente crentes, servis até, porém, são rebeldes, extremamente rebeldes. Como que elas encobrem essa rebeldia? Com muito trabalho, ao ponto, olha para cá, delas serem taxadas de necessárias, apesar de algumas falhas que têm. E assim, a liderança mantê-las naqueles lugares que elas ocupam, apesar das falhas que têm, porque trabalham muito e encobrem essa rebeldia com muito trabalho. Então, nesse primeiro momento, esta ação organizada, progressiva, é para produzir euforia no coração do líder, com os resultados que essas pessoas apresentam. Outro objetivo nesse momento, manter o líder, manter os pastores paralisados. Enquanto Jezabel está ocupando e está manipulando, principalmente na arma da manipulação, quando essas pessoas conseguem exercer domínio sobre muita gente e manter aprisionada pela rebeldia, que é encantamento. Nesse momento, existe uma ação específica contra o pastor, para que ele se mantenha paralisado, ao ponto de não querer confrontar essas pessoas usadas por essa ação, por medo de perder muita gente de dentro da igreja, que Jezabel já consegue dominar e manipular. Compreende isso? Então, nesse momento, a ação é para promover euforia com os resultados e medo, manter paralisado por medo de perder as pessoas de dentro da igreja, se exercer algum confronto. Lembra que quando nós falamos que na arma da manipulação, quando o pastor tenta exercer algum confronto, é o momento que aquelas pessoas que Jezabel manipula saem em sua defesa, o pastor fica como injusto e essas pessoas ficam como vítimas. De tudo o que temos a compartilhar nessa primeira parte, de agora em diante, e o que eu vou dizer agora é o mais importante. Compreendendo isso, compreenderemos como exterminar Jezabel. Nós terminamos ontem fazendo a pergunta, como exterminar essa ação de dentro de uma igreja? Só tem uma maneira. Se o pastor colocar o anel de autoridade que recebeu de Deus no dedo, der uma de maluco e mostrar quem é que manda. Igreja, não, o que eu vou dizer, não estou me referindo à forma de governo ou modelo administrativo de igreja. Mas igreja não é democracia. Igreja não é democracia. Repito, não estou me referindo a governo ou modelo administrativo. Igreja é teocracia. É um Deus que governa sobre um povo. Ponto. Não é um regime democrático. É um regime teocrático. É um Deus que governa sobre um povo. Ponto. Repito, não estou me referindo a modelo administrativo de igreja. Mas igreja não é regime, obrigado, querida, democrático. A autoridade em uma igreja local, ela é investida unicamente sobre uma pessoa. A autoridade não é uma pessoa, mas ela é investida unicamente sobre uma pessoa na igreja local. Quando o Senhor vai falar, olha para cá, por favor. A chapação de João foi demais. Lá em Patmos. Foi pauleira mesmo. Agora João, ele disse que ouviu uma voz. Quando ele se virou para ver quem falava com ele, o que ele viu? 7 candelabros. E no meio dos 7 candelabros, um semelhante ao Filho do Homem.
ele primeiro viu os 7 candelabros. E no mesmo texto vai dizer assim, os 7 candelabros são as 7 igrejas. Quando João ouviu a voz de Jesus, no começo do Apocalipse, que ele se vira para ver quem falava com ele, ele viu primeiro a igreja. Primeiro a igreja. Fala para quem está do seu lado, fala assim, ó, quer ver Jesus? Olhe para a igreja. Assim, ó, se você conhece alguém que quer ser crente, sem relacionar com a igreja, sem fazer parte da igreja, fala assim, no mínimo, você peça para essa pessoa criar vergonha. No mínimo. João viu primeiro a igreja. No meio dos 7 candelabros, ele viu Cristo. E quando Jesus vai falar às igrejas, ele escreveu para quem? Para quem, querido? Ao anjo da igreja. Quem é o anjo da igreja? Mas não é um anjo daqueles, não. É o pastor da igreja. A autoridade de uma igreja local, ela é investida sobre o pastor. Quando eu digo pastor, pastor é quem pastoreia, ok? Sobre o pastor da igreja local. Amém? Aqui no Goiás eles têm um negócio, amém ou anem, né? Coisa de goiano. Irmãos, eu amo Goiás. Mas eu tive 2 frustrações grandes. Pastor William Rodovalho chegou em Fortaleza, Giovanni, tu precisa conhecer uma galinhada. Irmãos, eu imaginava uma panela cheia de galinha. Sei lá, com muito legume dentro, um negócio assim. Aí ele disse, olha, vamos fazer uma galinhada lá na minha casa. Vai lá, Giovanni, vamos lá. Eu fui com os amigos, os outros pastores lá de Fortaleza. Eu cheguei, ele não estava. Aí estava a mesa lá, eu digo, rapaz, eu olhei, eu digo, bom, eu vou comer, beliscar alguma coisa aqui enquanto vem a galinhada. Eu estava comendo um arroz assim. Aí, ele chegou e disse, ei, Giovanni, estava boa a galinhada? Eu digo, eu estou esperando ela chegar. Não, mas quando eu cheguei, estava comendo a galinhada. Eu digo, e o que é a galinhada, meu filho? Irmãos, um arroz com um frango atropelado no meio, que estava assim, as pontas de osso. Brincadeira, goianos, calma. E jiló e piqui, irmãos. Vocês não são crentes não, pra vocês comerem um negócio desse. Meu Deus do céu. Vamos botar para correr desse estado agora. Não, gente, sério. Tem comida deliciosa. Agora esse negócio do piqui não deu certo. Aí nós fomos almoçar um dia lá na casa do pastor José. A pastora Lili veio. Aí falou assim, aí com a minha esposa comigo. Pastor, olha que delícia que ele me enfiou a colher assim, jogou na boca. Oh, que delícia. E normalmente o que eu não conheço, eu vou um pezinho um pouco. Que eu provei jurubeba. Nem vocês aguentem. Meu Deus, que negócio é aquele? E ela mastigando, pastor, que delícia. Jesus, o povo gosta de coisa amarga mesmo, assim, Aí eu entendi. É um povo muito hospitaleiro, goiano. Amém? Muito hospitaleiro. Vamos lá. O que representa Acabe? De tudo o que vamos dizer nessa primeira parte, para a compreensão de como exterminar Jezabel, isso aqui é o mais importante. Naquela madrugada, o Senhor me fez outra pergunta. Ele perguntou assim, Giovanni, tu sabe o que representa Acabe? Eu, obviamente, a minha resposta foi não. Ele falou assim, ó, olha para cá. Acabe representa a renúncia ao exercício da autoridade na altura da revelação recebida. Foi exatamente isso que eu fiz. Eu fiquei, hã? Aí o Senhor repetiu, Acabe representa a renúncia ao exercício da autoridade na altura da revelação recebida. Agora eu vou falar para você anotar, eu preciso que você anote. Vamos lá. Acabe representa a renúncia ao exercício da autoridade
Acabe representa a renúncia ao exercício da autoridade na altura da revelação recebida. Acabe representa a renúncia ao exercício da autoridade na altura da revelação recebida. Quando Deus falou isso naquela madrugada, irmãos, eu me sentia assim a mais mentalmente desprovida de inteligência das criaturas. Até que meia hora depois, mais ou menos chorando, o Senhor me fez entender o que ele estava dizendo. Acabe representa a renúncia ao exercício da autoridade na altura da revelação recebida. Durante o momento, quando eu pedi para você olhar para frente, é porque eu vou comunicar com palavras e com gestos para facilitar a compreensão do que nós iremos transmitir, ok? Compartilhar. Quem aqui tem um chamado? Até quem não levantou o braço, eu lhe garanto que você tem. Chamado, querido, não tem a ver simplesmente com pregar o evangelho. Não, pregar o evangelho é dever de todo crente. Tem gente que diz assim, pastor, meu chamado não é para pregar. Não, Deus não te chamou não, Ele mandou. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Sabe o que eu não entendo, querido? Vou abrir um parênteses aqui, tá bom? Sabe o que eu não entendo? Quem aqui é pai? Mãe. Aí seu filho, você chega para ele e diz assim, meu filho, estude, que vai ter prova, estude. O abençoado não estuda, aí você recebe o boletim, só 0. Aí você chama seu filho, olha para cá. Coisinha linda da mamãe. Mamãe vai ali no supermercado comprar uma caixa de chocolate para você. Aí vai lá, compra a caixa de chocolate, chega, parabéns, meu desobedientezinho lindo. É assim que funciona? Os pais não elogiam ou presenteiam os filhos por eles serem desobedientes? E por que tem gente que acha que vai receber alguma coisa lá no céu, se não fez o que ele mandou? Jesus não perguntou se você sabe pregar, se você gosta de pregar, se você gosta de anunciar o evangelho para as outras pessoas. Ele não te perguntou isso. Ele mandou você fazer isso. Ponto. E pode ter certeza, ele vai te cobrar disso. Mas vai te cobrar valendo. Não, depois a gente fala sobre... Vamos voltar para cá. Ok? Olha para cá. Você tem um chamado, amém? Quando ele nasceu? O seu chamado não foi gerado no dia que você confessou a Cristo. O seu chamado... Oi? Alguma vez um barulho não? O seu chamado, exatamente essa é a ideia. Ele não foi gerado quando você confessou a Cristo. Ele não foi gerado quando você nasceu. A Bíblia diz que o Senhor nos elegeu nele. Nós estávamos nele desde antes da fundação do mundo. Olha para quem está do seu lado e fala assim, o seu chamado não foi gerado aqui. O seu chamado foi gerado na eternidade. Agora olha para cá. E como é na eternidade? A eternidade é sempre agora. A nossa mente humana não é limitada para compreender sobre eternidade. Uma maneira louca de... Olha para cá. Olha para cá. O Senhor se movia na eternidade, se move na eternidade. E nós estávamos nele na eternidade. E da eternidade ele nos tira e nos coloca no tempo e espaço. Soprou nas narinas do homem, o homem se tornou alma vivente. Tirou da eternidade e colocou no tempo e espaço. Então Deus, olha para cá, sai da eternidade e vem para o tempo e espaço.
e o Verbo se fez carne, para, no tempo e espaço, entrar dentro de nós, para nos levar para a eternidade novamente. Para você não esquecer o caminho, pôs Deus a eternidade no coração do homem. Eclesiastes. Quando que vai começar a eternidade? Alguns crentes dizem assim, quando a gente morrer. Não. Aquele que vive e que crê em mim, nunca morrerá. Aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. A eternidade, para quem está em Cristo, já começou. Um cara, se ele chegar e colocar 1,40 na minha cabeça, eu digo isso debaixo de algumas coisas que a gente conversa com Deus para poder chegar e falar isso. Se um cara apontar 1,40 para a minha cabeça, eu vou sorrir na cara dele. Porque o máximo que ele pode fazer é estourar meu crânio, meu cérebro parar de funcionar, meu coração parar de bater, meu corpo cair, mas ele nunca poderá me matar, porque eu nunca vou morrer. Agora olha para cá, por favor. Na eternidade é sempre agora. A Bíblia diz assim, o que era, já foi. O que há de ser, também já foi. Tudo que vem da eternidade vem pleno, vem pronto. Nós compartilhamos as coisas e aprendemos por compartilhamento. Agora, existem outras coisas que Deus vem e traz da eternidade e deposita no nosso espírito. Como assim? Quando você recebeu o seu chamado, quando você foi gerado lá na eternidade o seu chamado, vieram mais coisas, mas 3 coisas importantíssimas foram geradas lá no seu chamado na eternidade. A primeira delas, visão. A visão do seu chamado foi gerada na eternidade. Você vai estudar, se preparar, treinar, mas quando o Senhor te enviar para a Mongólia, ou quando o Senhor te enviar para a Somália, a visão do teu chamado, como você vai fazer, o que vai fazer lá naquele lugar, foi gerado na eternidade, no teu chamado, a visão do teu chamado. Na visão do chamado, resumidamente, refere-se ao que você vai fazer e como fazer aquilo. Como que funciona isso em igreja? O pastor de uma igreja, ele recebe uma compreensão, eu digo, incompleta sobre isso, é o seguinte. O pastor fulano de tal estava inserido no chamado dessa igreja aqui. Não. Esta igreja aqui, local, é que estava inserida no chamado desse pastor desde a eternidade. Deixa eu lhe explicar isso melhor. O pastor, ele chega no meio do nada, perto do lugar nenhum, a 2 quilômetros do fim do mundo. Aí tem um terreno baldio, ou um prédio caindo aos pedaços. Aí o pastor chega, aí ele olha para aquilo e diz, meu Deus, o Senhor é fiel, glória a Deus, aleluia. E baba e morde as plantas que tiver ali, enlouquece. Aí corre lá para os irmãos. Irmãos, Deus respondeu a nossa oração. Aí lá se vai o povo ver a bênção. Quando chega lá, bota a mão na cabeça e diz, meu Deus, meu pastorzinho tá maluco, tá doido, coitadinho. Esse prédio caindo aos pedaços, esse terreno desse jeito aqui só tem lama, buraco, não tem nada, mato. É loucura, meu pastor está louco. Olha para cá, querido.
Esse é o grande desafio do ministério pastoral. Porque você receberá do seu pastor por compartilhamento. Só que, olha para cá, lá da eternidade, no chamado dele, Deus depositou de uma vez só tudo no Espírito dele. E na eternidade o que era já foi e o que vai ser também já foi. As pessoas estarão olhando para um terreno baldio ou para um prédio aos pedaços. O pastor está vendo aquele prédio pronto, pintado, as cadeiras, o povo adorando a Deus, tudo funcionando. Por quê? Porque na eternidade de onde veio a visão do chamado, aquilo já existe, porque lá é sempre agora. Eu cheguei um tempo desses, eu ministrando sobre... Eu estava ministrando uma igreja, e o pastor me levou num terreno. Querido, sabe, eu passei por dentro daquele prédio, com ele, pisando em toco, pisando em mato. Ele disse, pastor, aqui tem uma sala assim, assim, assim. Essa sala aqui tem tantos metros aqui, pastor. Aqui nós estamos a atender tantas crianças, dando aula de música. E eu saí com ele, e incentivando ele a sonhar cada vez mais. Eu voltei lá 2 anos depois. Até a cor das paredes era exatamente a cor que ele havia me falado. Porque da eternidade, do jeito que veio, veio a visão do chamado. É disso que eu estou falando, você está entendendo? Portanto, escute o que eu vou lhe dizer. Seu pastor enxerga sobre sua vida muito mais longe do que você mesmo. Porque ele precisa apontar o caminho para você. Por isso, que algumas pessoas vão chegar, pastor, e vem, pastor, Deus falou comigo. E eu estou começando o meu negócio, uma empresa, vou fazer isso, aquilo, vou entrar em sociedade com fulano, vou fazer tal coisa. Aí o pastor disse, não. Isso aí não é de Deus para você, não. Olha para cá. A pessoa vai, meu pastor está matando meus sonhos. Não, filho. Você, sobre você mesmo, enxerga até aqui. O teu pastor, para guiar você, ele enxerga muito mais adiante do que você. Porque ele é que vai apontar o caminho para você. Aí nessas horas, sabe o que acontece? Aí vem aqueles crentes assim, o meu tempo acabou neste lugar. Acabou nada. É porque não aguenta ser ralado. É porque não aguenta confronto, não quer tratamento. Não é tempo de Deus, não. Você está entendendo? Por exemplo, a visão sobre missão cristã mundial foi depositada no espírito de quem? Pastor José Rodrigues. Vários pastores que participaram do nascimento da MCM junto com ele, até hoje aprendem sobre a visão de MCM, aprenderão até o fim da vida, mas nunca terão no mesmo nível, porque eles recebem por compartilhamento aquilo que outro recebeu por depósito de Deus eternamente no seu espírito. Quem aqui é pastor de igreja local? Levante sua mão. Você não foi inserido, deixe sua mão levantada, por favor. Você não foi inserido no chamado daquela igreja. Aquela igreja, na eternidade, estava inserido no seu chamado. E isso vai fazer muita diferença, você vai entender. Segunda coisa sobre chamado, não dá para a gente estender muito. Provisão. Primeira coisa, visão, foi gerado na eternidade. Provisão, eternidade. Eu acho que um dos mais novos desabrigados do Brasil. Por quê? Nós temos algumas igrejas no Ceará e a nossa sede é alugada. E eu quero um local não porque queira tijolo, mas o valor que eu pago de aluguel hoje daria para eu manter 3 igrejas no sertão por mês. Eu disse, não, Deus, não quero. Eu quero um local. Mas Deus sabe que se ele botar o prédio onde nós estamos, o cara vende por 1.500.000. Se ele botar 1.500.000 na minha mão, eu não vou comprar o prédio. Deus sabe que se eu pegar 1.500.000, eu não vou comprar prédio de jeito nenhum. Ele precisa me dar o prédio de outra maneira.
E nós conversamos com Deus, mas a minha esposa, os outros locais já são próprios, mas essa não. Eu disse, eu não acho justo. Eu não acho justo eu ter uma casa para eu morar e não ter uma casa para eu reunir o povo. Então nós ofertamos a nossa casa esse final de semana. Quando eu chegar de viagem, eu tenho que procurar uma casa para nós alugar, para morar com a minha família. Nós ofertamos para a igreja. O meu filho tem 13 anos. Com 10 anos, o Isaac, alguns irmãos aqui conhecem o Isaac. O Isaac tendo uma conversa séria comigo, nós adorando a Deus, chorando junto, orando. Aí o Isaac chegou para mim e falou, chorando, chapado mesmo assim, pai, eu preciso trabalhar. Eu digo, meu filho, porque o mais velho está fazendo uma outra faculdade agora de análise de sistema. Eu todos os meses tenho a mesma conversa com ele. Filho, hoje você trabalha secularmente e na igreja. Se você entender em Deus que você quer ficar só na obra, tem aqui um cara que vai te apoiar. Eu não estou nem aí, sabe? Mas é uma coisa pessoal. Então o Isaac chegou para mim chorando, pai, eu preciso trabalhar, eu quero trabalhar. Eu digo, é mesmo, filho? É, pai, porque eu tenho que comprar meu carro. Aí eu digo, aí eu fiquei quieto, né? Pai, porque eu preciso ofertar meu primeiro carro, pai. A ideia dele de trabalho não é para ele ter, era para ele poder ofertar o primeiro carro dele. Ele volta da igreja, sim, por mês, umas 3 vezes por mês ele volta descalço, ele volta sem camisa, relógio e celular, eu olho para ele, aí às vezes eu vejo assim, ele metendo a mão na hora de oferta, porque lá a gente oferta a igreja enquanto corpo, a instituição, e a gente oferta à igreja irmãos. Às vezes, na hora da oferta, o irmão não vem aqui na frente, ele vai na vida de outro irmão e oferta no outro. Nós não somos igreja. A oferta não é para a igreja. Então, às vezes, a gente oferta não ali na frente, depende do que Deus falar, a gente vai ofertar na vida de outro irmão. Aí, às vezes, eu vejo ele metendo a mão do bolso, tirando alguma coisa, ou tirando aqui o relógio. Quando eu vejo ele tirar um relógio, ele passa por mim assim, eu já falo, perdeu, playboy. Não, mas ele também não perde. Eu estava ministrando uns dias atrás, aí o cara chegou para mim assim, o irmão chegou, aí ele disse, ô pastor, sim, Deus falou comigo, esse relógio vale quase 15 mil reais, eu queria ofertar para o senhor, eu digo, se Deus mandou, me dê. Botei no braço. Para mim, irmãos, é só um relógio. Agora é um relógio que a gente glorifica a Deus com um relógio de 15 mil no braço, só isso. Eu cheguei lá na igreja, tem uns meninos que ministram lá com a gente, o Bruno chegou para mim, eles não chamam balançar o coqueiro, eles enfiam logo o machado na raiz logo. Ele disse, pastor, se Deus falar, eu estou aqui, tá? Aí lá estou eu, no Pernambuco, o Isaac estava comigo. Aí quando eu estou lá, Deus falou assim, sabe esse pastor que eu falei para ele te chamar para ministrar aqui? É para ele o relógio, dá para ele. Aí eu estou sentado aqui ainda, já estou tirando aqui o relógio, o Isaac estava do meu lado, ele não dispensou. Olhou para mim, o que foi que ele disse? Perdei, foi bom. Tem muita cena engraçada. Eu passando no aeroporto de Recife, com o Isaac, aí um cidadão chegou para mim, passou e voltou chorando. Ele disse, esse menino é seu filho? Eu disse, é. Deus mandou dar meu relógio para ele. Eu digo, então dê. Nunca vi a criatura. Fala para quem está do seu lado, fala assim, ó. Se você não quiser colocar R$1 do seu bolso lá na igreja que você congrega, problema seu. Deus não vai deixar de fazer tudo aquilo que Ele já determinou na eternidade. Todo recurso, pastores, que serão necessários para o cumprimento do seu chamado, já foi gerado na eternidade.
Você tem um chamado. Todo recurso que será necessário para que você cumpra o seu chamado já foi gerado na eternidade, quando o seu chamado foi gerado. Compreende isso? A venda desse material. Quem produz esse material é o pessoal de missões lá da igreja. Toda a venda é repassada integralmente para eles. Para o programa que a gente tem no sertão. E olha para quem está do seu lado e fala assim, lembra do meu kit? Diz assim, eu estou aguardando. Diz assim, eu estou sentindo de mim mesmo que de hoje não passa. Até porque amanhã, irmãos, amanhã a gente já está indo embora. Eu fico com vocês até hoje à noite só. Olha só. Não, já são... Vai até 3h30, né? Meu Deus. Vamos lá. Terceira coisa do chamado. Terceira coisa do chamado. Olha para cá, por favor. Autoridade. Isso aqui é o mais importante. Ainda estamos chegando para como exterminar Jezabel dentro de uma igreja. Ok? Ainda é na resposta. Olha para cá, por favor. A autoridade. Olha para cá, por favor. A autoridade é o nível espiritual que você conduzirá o seu chamado. No seu chamado você recebeu a visão, a provisão e a autoridade. Nível espiritual que você conduzirá o seu chamado. Olha para cá, por favor. Preciso que você olhe para cá agora, por favor. Preciso que você olhe para cá. Pra você entender. Acabe representa isso aqui, a renúncia ao exercício da autoridade na altura da revelação recebida. Então tá, olha para cá. Jezabel vai trabalhar para que os pastores, que a liderança, em busca de mais resultado, negligencie o nível de autoridade que recebeu de Deus para conduzir o seu chamado. Esta ação vai trabalhar para que os pastores negligenciem o nível de autoridade do chamado. E Jezabel, uma vez que consiga manipular o nível de autoridade do chamado, ela vai conseguir manipular a visão da igreja e o propósito. E a igreja começa a andar em círculo e não chega a lugar algum, não sabe para onde vai, e o povo fica perdido, sem objetivos claros e específicos. Porque a visão e o propósito estão sendo manipulados, uma vez que o nível de autoridade não está mais sendo exercido no nível que foi revelado no chamado. Acabe representa, olha para cá, a renúncia ao exercício da autoridade na altura da revelação recebida. Compreende isso? Quando você foi chamado, você recebeu o nível de autoridade que você deve conduzir. Existe um perigo chamado habilidade, praticidade e resultado. Reino de Deus não é resultado pelo resultado. É resultado para um propósito. Ou resultado por discernimento. Como assim? Nem todo músico é levita. Tem cara que será excelente músico, crente, servo, mas não é levita. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é porque o cara é administrador de empresas, isso e aquilo outro, que ele vai ser tesoureiro da igreja. Porque reino de Deus não é resultado pelo resultado, é resultado por um discernimento espiritual para cumprir um propósito. Resultado, essas pessoas que são usadas para liderar as ações de Jezabel dentro de uma igreja, elas apresentam bastante resultado. Mas tem que ser por discernimento. Eu sempre falo sobre a Sueline.
A Sueline é agora senhora da igreja, tem uma filhinha. Antes, jovem, nós oramos por ela, ela estava morta no hospital IJF, Instituto Dr. José Frota de Fortaleza. Ela tomou 1,5 vidro de 1080 e 1 vidro de chumbinho. E o namorado dela, na época, pulou de cima de uma ponte, se matou, e ela foi para casa, tomou 1,5 vidro de 1080 e 1 vidro de chumbinho. Ela estava na emergência do Hospital José Frota, em Fortaleza, quando a avó, mas a mãe ligaram para mim. A avó era crente, a mãe dela não, e pediram que nós orássemos por ela, porque os médicos estavam retirando os aparelhos, havia constatado a morte dela. E naquele momento o Senhor falou o seguinte: manda colocar o celular no ouvido dela. Agora aqui é que é loucura. Eu disse, bota o celular no ouvido dela. E ainda estava ligado aquele aparelhinho no dedo, assim. E já estava parado total. E daí os médicos ligando, os enfermeiros, enfim, lá desligando, tirando os outros equipamentos e tal, ela tinha sido entubada, essas coisas, e colocaram o celular. Foi muito rápido, foi quase no corredor que atenderam ela, porque ela já chegou já com parada cardíaca e tal. E aí, quando colocaram o celular, Deus falou assim, agora tu sopra nesse celular. Irmão, não é uma cena muito legal para um não crente presenciar, né? Eu estava lá em casa e sopramos naquele celular. E eu fiquei soprando naquele celular, no que eu estava falando aqui. Daí a pouco eu começo a ouvir o barulho. E eu volto o celular aqui para o ouvido, a mãe dela gritando. O coração dela começou a bater novamente, o aparelhinho que estava aqui. Hoje em dia, irmão, se eu ver até gato morto na estrada, eu paro para dar um soprinho assim em cima dele. Aí um dia o Senhor chegou para mim, eu estava adorando a Deus. Deus falou assim, fale com o ministro de louvor, com o líder. A Sueline vai a partir de amanhã, faz parte do ministério de louvor. Irmãos, conhecendo a voz da Sueline, ela converteu, estava na igreja há um tempo, bastante tempo depois. Conhecendo a voz dela, eu falei para Deus mesmo. Eu estava adorando a Deus, Deus falou assim, coloque a partir de amanhã a Sueline no ministério de louvor. Eu falei para Deus, Deus, o senhor está brincando? A voz da Sueline, irmão, era terrível. Para ficar ruim, tinha que melhorar muito. Mas era taquara rachada, ela desafinava cantando parabéns para você, assim, era um negócio. Eu reuni o pessoal do Ministério de Louvor no dia seguinte, falei com o líder, falei com eles, porque o Ministério de Louvor é o seguinte, é difícil entrar, muito fácil sair, quase impossível voltar. Teve uma pessoa que uma vez eu tirei do Ministério de Louvor, um ano depois o Senhor falou para mim, bota de volta. Eu disse, eu não. Falei mesmo, disse, Deus, eu não quero. E Deus disse, mas coloque ela de volta. Eu reuni eles, eu vou concluir já sobre a Sueline, tá? Quando eu reuni com eles, eu falei para essa pessoa, disse, vou colocar você de volta para o Ministério de Louvor. Eu disse para Deus que não concordava, mas a partir desse momento, morro por você aqui dentro. Aí depois eu entendi que era mesmo de Deus o negócio. Mas eu relutei contra Deus, porque eu não queria que voltasse. A carne humana é um negócio sério, né, irmãos? E ali eu sentei com eles, eu digo, gente, falei que tinha falado com o líder, eu digo, a partir de hoje, a Sueline faz parte do Ministério de Louvor. Eu digo que Deus tem um senso de humor, irmão, porque todos, assim, numa só voz, olhando para mim, falaram, pastor, o senhor está brincando? A Sueline hoje, quando ela abre a boca para cantar, irmãos, adorar a Deus, ela começa a adorar a Deus, a glória de Deus invade, assim, com violência o lugar. Com violência, é palpável, assim, é uma coisa tremenda. As letras que Deus dá para ela, é um negócio lindo demais. A voz dela é uma coisa linda. O William, baterista lá da igreja, tem 13 anos. Ele é baterista da igreja desde os 10. E eu acho que uns 10 anos no máximo ele tinha. Eu tinha um baterista profissional lá. Eu estava adorando a Deus, o Senhor falou comigo, a partir de hoje,
o William ministra lá naquele instrumento. Coloque ele. Era uma madrugada de domingo, eu estava adorando a Deus, nesta noite, para ministrar. Eu reuni o pessoal e eu falei, e o menino era muito de Deus, o baterista, falei para ele, filho, Deus falou comigo. E ele sabe que eu não me emociono com pouca coisa. Para mim tem que ser Deus falando, agora Deus falando, acabou, não tem conversa. E eu cheguei para ele e digo, filho, ele disse amém, e ele ficou pronto assim. O coração nosso, irmão, do Ministério do Louvor ficou assim. Ele vai sentar lá à noite. Ele nunca pegou nas baquetas lá na igreja. Nem uma única vez lá dentro da igreja. Nada. E nós estávamos com o coração assim. Nós vamos dar uma chance para ele, deixar ele ali, aparecer na foto. Chamamos ele. Ele muito tímido, ele é extremamente tímido. Desenhista, sim, excelente. Ele tem 13 anos. Os desenhos que ele... Hoje, assim, muitas igrejas, eles chamam ele para pintar o espaço das crianças, a igrejinha das crianças, o espaço das crianças. Ele é excelente nisso aí. Daí, ele senta, e a gente ficou assim, olhando para ele, e todo mundo do Ministério de Louvor com aquele coração assim, vamos acolher o garoto. Irmãos, quando os meninos deram a primeira nota aqui, sabe o que é entrar e quebrar tudo? Quebrar tudo, sobrar para todos os lados. Não, aí ninguém se aguentava. Essa hora chorava até as paredes, assim, porque... E aí foi a glória de Deus. Quando terminou, a mãe dele vem. Ele era um garoto que, desde pequeno, vivia muito na rua. Aí nós ganhamos a mãe para Cristo e com isso levamos ele para a igreja. Uma área muito carente. Daí a mãe dele veio, abraçou, chorou, disse, pastor, tem 4 meses que o William fez uma bateria lá em casa, feita de latas com tampa de panela. Ele levanta 2 horas da manhã todos os dias e fica batendo nessa bateria até 6:30 da manhã, que é a hora que ele sai para ir para o colégio. Reino de Deus não é simplesmente resultado por um resultado. É resultado por discernimento. Você tem que discernir espiritualmente o que Deus quer e quem Deus quer e para o que Deus quer. Jezabel tem muita habilidade, praticidade e resultado. Se os pastores forem olhar só para isso. Mas essa manipulação é exatamente para que negligencie o nível de autoridade que conduz o chamado. E aí quando Jezabel começa a manipular, os pastores começam a perder a coragem de confrontar. Porque fica com medo de perder, porque sabe o valor que uma alma tem. E Jezabel se aproveita disso para gerar um medo, para não confrontar essas ações. Como exterminar Jezabel? Olha para cá, por favor. A autoridade em uma igreja foi investida sobre uma única pessoa, o pastor da igreja. Irmãos, eu fico bravo mesmo quando eu vejo crente desrespeitando seu pastor. Eu fico bravo. Não há dinheiro na face da terra que pague um pastor. Por quê? Olha para cá. Tem coisas, Deus está restaurando esse entendimento na nação brasileira. Existem coisas que têm preço, existem coisas que têm valor. Algumas coisas de preço também podem ter valor, mas o que tem valor não tem preço. Algumas pessoas, às vezes, têm desejo de nos convidar aí à igreja ministrar, e algumas pessoas ficam, às vezes, constrangidas de convidar, de chamar, sabe por quê? Porque fica com medo assim, mas como será? Quanto é que vai cobrar? Eu não cobro, querido, por uma razão. Nenhuma igreja teria dinheiro para pagar uma ministração minha. Nenhuma igreja teria dinheiro para pagar uma ministração sua. Porque não é algo de preço, é algo de valor. E o que tem valor, não tem preço. Por que não há dinheiro que pague
um pastor, porque o que o pastor faz não é algo de preço, é algo de valor. Compreende o que eu estou dizendo? Porque em alguns lugares, irmãos, eu vejo pastores sofrendo. E as pessoas tratando ele como se ele fosse um mero empregado da igreja. O pastor é servo de todos, é diferente. Mas as pessoas às vezes querem tratar como empregado, como se ele estivesse recebendo um salário e não estivesse fazendo nada menos do que a obrigação dele, ou nada mais. Não há dinheiro que pague um pastor. Usando a palavra pagamento, sabe qual seria o real pagamento de um pastor? Usando a palavra pagamento, é olhar para a sua vida, olhar para a sua família, olhar para a sua casa, ver quem você era antes de conhecer a Cristo e ver o lugar que você está em Deus, ver o lugar que está a sua família em Deus. Se for para usar a palavra pagamento, este é o real pagamento de um pastor. Então, o que a Bíblia diz que nós devemos fazer com nossos pastores? Dê a cada um que lhe é devido, Romanos 13, novamente, aquilo que tratamos ontem. A quem tributo, pague o tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, dê o respeito. E a quem honra, honra. E a Bíblia diz que os que presidirem bem são merecedores de dupla honra. A única coisa que você pode fazer pelo seu pastor, verdadeiramente, é honrá-lo. Porque dinheiro nenhum pode pagar um pastor. Nenhum dinheiro da face da terra. Por que eu não coloco no púlpito da igreja que eu pastoreio alguém que cobre? Um camarada me ligou. Um amigo meu me ligou. Ele disse, Giovanni, tem uma pessoa que está indo aí a Fortaleza. Dá para receber ele aí? Beleza. Fala para ele me ligar, para a gente combinar. O rapaz me ligou e disse, pastor, fulano falou, eu só estava aguardando sua ligação. Dá para eu ir aí na igreja? Dá certo, filho. Vem sim. Assim, tal dia, beleza. Mas sabe quando você percebe que a pessoa está com a necessidade de algo mais, assim, de falar alguma coisa a mais? E eu digo, fala, filho, eu estou vendo que você está querendo falar alguma coisa a mais. Ele disse, não, pastor, é porque assim, dá para o senhor me dar tanto? Eu digo, filho, não precisa você vir. O valor que ele me pediu era 3 vezes menos do que eu já tinha determinado no meu coração que iria abençoar ele. Eu iria dar 3 vezes mais, ofertar na vida dele 3 vezes mais do que o que ele me pediu. Mas porque ele me pediu, eu não trago. Porque quem estabelece um preço só vale aquilo que estabeleceu. Quem pagar, leva. Quem serve a Deus por dinheiro, vai servir ao diabo quando ele fizer uma proposta maior. Essa frase é do apóstolo Luiz Hermínio. Quem serve a Deus por dinheiro, servirá ao diabo quando o diabo fizer uma proposta maior. Entendeu? Você compreende isso que eu estou dizendo? Então não estabeleça preço. Porque quando você estabelece um preço, é só aquilo ali que você vale. E o que você faz não é algo de preço, mas é de valor. Deus está restaurando esse entendimento nessa nação, nessa igreja, nessa nação, querido. Quando a ação está estabelecida na igreja, olha para cá. Como que vai exterminar? Primeira coisa, quando nós saímos do nível de autoridade que recebemos de Deus, nós saímos do centro da vontade de Deus para o nosso chamado. Então, às vezes, o pastor, a liderança vai receber uma palavra que é para confrontar aquela ação, mas ele tem medo de vir, porque ele fica com medo de que venha a perder as pessoas que Jezabel está manipulando. Só a primeira coisa que tem que fazer é o seguinte, voltar para o nível de autoridade que recebeu de Deus no seu chamado. Às vezes, a liderança está ministrando e as pessoas estão assim, meu Deus, cadê meu pastor? Eu conheço meu pastor não é assim. Porque quando você sai do nível de autoridade que Deus lhe deu no chamado, Jezabel manipula a visão e o propósito. E as pessoas não lhe reconhecem mais. Pastor, mas se confrontar, vai perder. Olha só. Quando
O pastor volta para o nível de autoridade que ele recebeu de Deus no chamado. Ele pode ter uma palavra de confronto. Ele volta para o nível de autoridade que ele recebeu de Deus no chamado. Quando ele chegar aqui, as pessoas notam o semblante dele diferente. A Bíblia diz sobre os valentes de Davi, que o rosto deles era como o rosto de leões. Na hora que o pastor abrir a boca e bater de frente mesmo com Jezabel, de púlpito. Aí alguns pensam assim, pastor, muita gente vai sair da igreja. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Na hora que ele começar a confrontar dali, de púlpito, sabe o que vai acontecer? Ele vai descobrir, é um grupo de pessoas na igreja que vai começar a dizer assim, ó, esse é meu pastor é assim, eu conheço ele. É meu pastor é desse jeito aí. Na hora que ele exercer esse confronto, se eu bater em você, o mínimo que pode acontecer é você fugir de mim. Se o teu pastor te açoitar, sabe o que vai acontecer? Ele vai te açoitar e tu ainda vai chorar no colo dele. Porque a ovelha conhece a voz do seu pastor. Na hora que o pastor confronta, as ovelhas vêm para a sua mão. Se alguém chega lá na sua igreja ministrando, batendo no povo, você fica triste. Se o seu pastor, assim, der umas voadoras durante o culto, você vai sair do culto. Rapaz, meu pastor hoje estava... É assim, filho. Entendeu? Tem que atropelar de púlpito. Em algumas situações, tem que citar o nome e o que elas fizeram. Em situações mais graves. Mas você tem que bater de frente. Fala para quem está do seu lado, fala assim, hoje à noite, você vai ganhar 2 peixeiras que vieram lá do Ceará. Fala assim, pense, como a gente fala no Ceará, diga assim, pense nos crentes valentes. Irmão, deixa eu explicar uma coisa. O pastor José vai mandar você jogar suas peixeiras fora. Olha só. Quando acontecem problemas dentro de igreja, sabe o que tem uma turma que faz? Tira o corpo de lado, fica assim, ó. Eu quero ver se ninguém vai fazer nada. Hoje à noite você vai entender sua posição em Deus a respeito dessas coisas. Nós vamos falar sobre o ministério profético da igreja. A ação do profeta contra Jezabel. Para nunca mais essa ação crescer ou se estabelecer ou encontrar ambiente dentro da igreja. A maneira de exterminar a ação é o pastor, sobre quem é investido a autoridade na igreja local, colocar o anel de autoridade que recebeu de Deus no seu dedo e mostrar quem é que exercita a autoridade naquele lugar. Entendeu? É assim que funciona. É a única maneira de exterminar a ação de Jezabel dentro da igreja. Se for para gabinete, sabe o que acontece? O pastor leva para gabinete, a pessoa está fazendo um monte de fofoca, de contenda, de problema, e o pastor tenta resolver em gabinete, sabe o que acontece? Ele vai sair de lá como um injusto. Porque a pessoa vai sair e distorcer tudo. Por que o pastor leva para gabinete? Na intenção de preservar a imagem daquela criatura, para ver se salva pelo menos a alma, e quando sai de lá, detonam o pastor. Para exterminar a ação de Jezabel tem que ser daqui, ó. Olho no olho. De frente. Na palavra. A nossa luta não é contra carne ou sangue. Você entende o que eu estou dizendo? Não é contra carne ou sangue. Não é nada pessoal. Mas tem que ser na luz. Chegar e colocar as coisas no seu devido lugar. Eu entendo que talvez algumas pessoas nem deveriam mais estar na igreja. Eu entendo que algumas pessoas aqui
já passaram por situações tão pesadas, tão difíceis, que lhe feriram tanto, em ministério, em igreja. Sabe quando Jezabel estava assolando a terra? Fala para quem está do seu lado, fala assim, ó. Houveram alguns que escaparam, um pedacinho de pão e um gole de água, porque alguém levava. Escute, algumas pessoas aqui, ó, talvez pelo que você passou, não fosse mais para você estar de pé. Mas eu tenho certeza que Deus botou alguém lá do seu lado, que levava um pedacinho de pão e um golezinho de água. Agora levanta a tua mão, fala assim, mas eu ainda estou aqui. Diz de novo, eu ainda estou aqui. Fala assim agora, e agora é minha vez de bater. Olha para quem está do seu lado, fala assim, atropele Jezabel. Assim, se sobrar alguma coisa, deixa comigo. Agora você se vira, fala para uns 3 e aponta assim, ó. Se sobrar alguma coisa ainda de nós 2, aqueles ali resolvem o restante da parada. Assim, mas aonde nós estivermos, Jezabel não bota mais o focinho de fora, não, que a gente arrebenta. Olha para alguém do seu lado. Meu Deus. Pergunta aí. Fala assim, ó. Você viu algum fofoqueiro por aí? Não. Fala sério. Fala assim, ó. Você conhece algum fofoqueiro? Fala assim, ó. Fala para essa pessoa, diz assim, ó. Me mostre só a foto. Deixe que o resto do serviço eu faço. É essa a ideia, irmão. Entendeu? Se alguém chegar falando mal de pastor, de liderança perto de você, deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando alguém fala mal de uma pessoa na sua frente, olha para cá. Essa pessoa que está falando mal de alguém, está pegando aquela pessoa e despindo ela na sua frente. Baixando as roupas dela, deixando as vergonhas expostas na sua frente. Desnudando esta pessoa diante de você. Todas as vezes que alguém fala mal, se chegar falando mal de alguém para você, está desnudando esta pessoa na sua frente. Compreende isso? Pergunte aí para o seu irmão, pergunte assim, tentação é pecado? Assim, tentação é pecado, irmão? Pecado é ceder à tentação. Meu Deus, você já sabe, né? Olha para quem está do seu lado e fala assim, da próxima vez que chegar alguém tentando falar mal de pastor, falando mal de liderança, se a sua mão não fechar e coçar, para você enfiar no pé da lata dessa criatura, você não é crente. Assim, não ceda à tentação, mas se sinta bastante tentado a fazê-lo. Ah, é? Estão pedindo, me trouxeram aqui para eu lembrar de uma história de uma igreja, de um pastor onde eu passei. Estou concluindo aqui, eu conto isso. A autoridade numa igreja foi estabelecida sobre a figura do pastor. Eu faço algumas promessas para alguns irmãos lá da igreja, os novos convertidos principalmente. Faço isso solenemente. Pego minha liderança, eu digo, venham aqui à frente. Eu digo, por favor, fiquem os novos convertidos, pessoas que estão sendo discipuladas, assim, fiquem de pé. Aqueles que estão chegando à igreja agora, eu fico aquelas pessoas de pé. Os que trabalham comigo já botam a mão na cabeça e começam a rir, porque sabe o que vem. E eu solenemente faço essa promessa para as pessoas lá que estão começando lá na igreja, novos convertidos. Eu digo, gente, eu quero formalmente
assim, de uma forma bem formal mesmo, assumir um compromisso com vocês. Eu me comprometo que eu vou falhar com vocês e decepcionar vocês em algum momento. Asseguro com todas as letras que essas pessoas aqui, em algum momento, vão falhar com vocês. E da mesma forma, com a mesma disposição, eu afirmo que se vocês quiserem ir para o céu com a família de vocês, eu nunca vou mentir ou enganar vocês. Por quê? Porque eu sei que eu falho. Seu pastor vai falhar. Embora que a intenção dele seja acertar. Mas eu lhe asseguro que ele também falha. Fala para quem está do seu lado, fala assim, mesmo assim, você tem o melhor pastor que alguém pode ter. Fala assim, aquele é o cara. Entendeu? E se você não consegue se relacionar bem com seu pastor, conserte isso. Mas conserte isso para antes do primeiro dia do intensivo. Entendeu? Ou sei lá quando, mas para ontem o negócio. Conserte. Conserte. Você tem que tratar isso aí. Você precisa tratar isso. Para exterminar Jezabel, ela precisa ser atropelada. E a única pessoa que pode fazer isso na igreja é o pastor. Eu fiquei de contar o que eu ministrei numa igreja. Jezabel havia montado o esquema lá, daquela forma como nós apresentamos. E aquele pastor, um dia, domingo de manhã, mas a esposa dele receberam uma visita. A visita era dessa senhora que estava movendo essa ação lá dentro da igreja. E o negócio tinha sido bem sério lá. Quando foi naquela manhã, aquela senhora chegou e disse, olha, pastor, mais ou menos assim, eu vou lhe dar até o próximo domingo para o senhor entregar a igreja para mim. Porque se o senhor não entregar até domingo, eu vou lhe acusar de adultério. Só que na realidade, todas as pessoas que havia manipulação sobre elas, ela já tinha dito isso, obviamente, há bastante tempo. Todo o ambiente já estava preparado. E o pastor ficou assim sem reação, mas com muita clareza. Ele disse que tinha recebido umas ligações, cerca de um mês antes. Uma jovem da igreja ligou várias vezes e dizia, pastor, eu preciso conversar com o senhor. Eu disse, então, fale com a minha esposa para conversar. Eu disse, não, mas eu preciso conversar, é só com o senhor. E várias vezes. Nessa conversa, essa mulher falou assim, o senhor lembra das ligações que o senhor recebeu? Eu disse, lembro. Disse, era eu, do lado, para ver se eu lhe pegava em alguma falha. Mas mesmo assim, o que eu disse está mantido e o senhor tem até domingo para me entregar à igreja. Ia beber o microfone agora e falar no copo. Daí, irmãos, ele ficou sem reação, foi falar com alguns líderes dele. Alguns já tinham sido procurados por ela e acusado ele disso. Só que conheciam ele. Não, pastor. O que o senhor decidir, está decidido. O pastor, então, durante a semana, tinha um feriado, era um dia de culto. E o pastor, então, convoca toda a igreja. E a pessoa que liderava a ação de Jezabel trabalhou muito para que todos fossem, porque ela estava ciente de que o pastor iria entregar a igreja, por isso ele estava convocando todas as pessoas para estarem na igreja. E ela mesma trabalhou para que todas as pessoas fossem.
E todos lotou. Quando elas sentaram na primeira fileira ali, quando começou o culto, começou, que aí passaram a palavra ali para o pastor. O pastor pegou o microfone e disse: irmãos, eu preciso fazer um comunicado para vocês. Ele tinha colocado algumas pessoas de total confiança dele junto às portas da igreja. Ele: fechem essas portas e tragam a chave para mim. As pessoas começaram a ficar assim meio desconfortáveis na cadeira. Quando trouxeram a chave, ele começou. Domingo, na minha casa, quando ele disse isso, começaram a gritar, disse: agora vocês vão ficar quietos e cala a boca. Vocês vão ouvir até o final. Irmãos, ele arrebentou. Tudo o que tinham feito, tudo o que tinham dito, e foi ali, na luz, dos telefonemas e tal, e tal, e tal. Sabe quantas pessoas saíram da igreja? As 3 pessoas que estavam literalmente comandando todas as ações. Mais ninguém. Nenhum saiu. A igreja veio toda para a mão do pastor. Mas se aquele cara não tivesse aquela atitude, daquela forma que nem ele sabia o que estava fazendo direito, o Espírito Santo deu uma direção para ele, aquela igreja nem existiria mais. Isso é tão grave. Eu já ministrei igrejas que chegaram a ter 5.000 membros. E na última vez, quando eu ministrei lá, tinha 400 pessoas. Por várias divisões essa igreja tinha passado. O trabalho que nós procuramos fazer junto às igrejas é de prevenção. O que eu mais escuto dos pastores quando nós ministramos nas igrejas é: pastor, se a gente tivesse ouvido isso antes, nós não teríamos passado pelo que nós passamos. É o que eu mais escuto. E graças a Deus que temos visto assim muitos frutos em muitas igrejas daquilo que o Senhor tem nos permitido compartilhar. Então, alguns irmãos têm nos perguntado sobre como fazer. Irmãos, a gente não cobra nada. Se a igreja tiver condições de pagar nossas passagens. Algumas igrejas que eu vou ministrar, quando a gente pode, eu mesmo custei minha passagem, tem igrejas que não têm condições, a gente não deixa de ir por causa disso. A venda do material é toda para missões. Eu sou proibido por Deus de ter emprego e de receber salário da igreja. Como é que eu vivo? Nem eu sei. É uma palavra que eu tenho de Deus. Eu sei que às vezes me ligam, essa semana me ligou um, e disse: pastor Giovanni, o senhor não me conhece, assim. Deus mandou eu depositar tanto na sua conta. Me deu o número da sua conta, eu consegui o seu telefone. Eu digo: agora, filho, não tem nenhum problema com relação a isso, não. Mas isso é uma palavra que nós temos de Deus. Eu era metro executivo em hotel, trabalhava na Rede Otton, depois na Rede Vila Galé, grupo português. E o Senhor nos tirou para isso que fazemos. E Deus tem cuidado de nós, irmãos. Deus tem cuidado de nós. Deus cuida de nós. Amém? Eu, sinceramente, eu nunca me preocupo, nem um pouquinho. Quando eu olho, às vezes, a quantidade de contas, eu digo: Deus, está aqui o senhor paga. Eu tive uma conversa com Deus uma vez, que eu me arrependo muito. Eu tinha feito uma compra para um equipamento para a igreja no sertão. E chegou o dia de pagar, era 14h, e eu ajoelhado na sala da minha casa, com a fatura, eu digo: Deus, o senhor paga a sua conta, que eu não quero no meu nome sujo. Eu disse isso para Deus. Sério, irmãos, disse isso para Deus. Eu disse: eu não quero meu nome sujo, isso aqui não é para mim, é para o senhor. Quando foi 15:45, o banco fez 4 horas, uma irmã me ligou e disse: pastor, aquele negócio que eu tinha falado, o senhor já pagou? Eu disse: não. Eu disse: pastor, vá para o banco tal, assim, que eu estou indo para lá para nós pagar. Irmão, nós passamos, fomos as últimas pessoas a passar, o guarda não permitiu mais quem vinha atrás passar na porta giratória ali. E eu fiquei para Deus: por que o senhor fala um negócio? Eu sei que o senhor ia pagar. O senhor não ia deixar de pagar, mas por que o senhor deixa para os 49 do segundo tempo, assim? Mas eu me arrependo muito, me arrependo mesmo, pequei contra Deus quando eu orei dessa forma. Mas essas coisas, irmãos. A respeito de ontem, alguém colocou assim: e quando o nosso líder nos persegue?
persegue. Tipo, o meu líder do Ministério de Louvor, vou só citar aqui uma parte, tá? Você vê na cara que ele não gosta de mim, ele faz de tudo para me prejudicar. Tá? Existem algumas situações que são pastorais, ou seja, tem situações que diz respeito ao pastor para tratar e resolver. A primeira coisa que eu te falo é, obedeça mesmo sem querer até resolver. Se há uma liderança, obedeça. Se você só é desobrigado quando isso te levar a pecar contra Deus, ou se essa pessoa estiver numa vida de pecado. E essa correção tem que vir de cima para baixo. Não é você se opondo a quem te lidera. Compreende isso? Então, primeiro você obedece, depois você trata do que precisa ser resolvido da forma correta que precisar ser resolvido. É a minha maneira de enxergar isso. Colar na prova é pecado? É pecado sim. Ok. Os outros eram pedindo para eu falar sobre a história aqui. E tinha alguém falando sobre, lembrando sobre o episódio de Esté e da rainha Vasti, falando sobre questão de autoridade. Olha só, irmãos. Tem um pastor, eu esqueci o nome dele, acho que é lá do Gama. A gente conversou hoje. Não sei se é do Gama, um pastor lá de Brasília. Não sei se ele está aqui. Deve estar no nível 2. Eu preciso dar esses DVDs aqui para ele. São sempre assim, os relatos muito semelhantes, queridos. Amém? Nós chegamos no limite do tempo. Agradeço a Deus pela paciência de vocês. Obrigado. À noite nós vamos estar juntos. Eu vou agora para o nível 2.